Porque muitas de nós estamos ouvindo essa história desde pequenas, outros começaram a ver depois de adulto. Uma coisa é certa, hoje Deus nos trouxe para ver. Para ver. Para ver. Então, quando nós olhamos para o Monte da Transfiguração, nós temos certeza de uma coisa: que a graça, a profecia e a lei são eternos. Porque Moisés, que representa a lei, Elias, que representa a profecia, e Jesus, que representa a graça, estão transfigurados. Tanto faz lei como graça, como profecia são eternos. E você vê que Jesus Cristo diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Então aquilo que existe, existe para nós como eternos. Então naquele palco de transfiguração, nós aprendemos que não podemos desprezar, como muitos acham que a gente deve desprezar o Antigo Testamento, não. Aí nós temos ainda Gilboa, nós temos ainda um outro lugar da grande batalha de Baraque, com Císera, o grande general de Jabim. E nós vemos que ali sobressai uma potência maravilhosa de Deus. Nós vemos Deus colocar um rio para pelejar, um rio pelejando por Israel. Nunca se viu isso, mas o rio, está escrito na profecia de Débora, no canto de Débora: desde o céu gotejaram as estrelas. Deus começa fazendo as estrelas gotejarem dos céus, porque as estrelas gotejam na cabeça do rio, o rio transborda as suas margens, e Císera, que tinha 900 carros de ferro, os carros ficam atolados. Os cavalos que eram velozes começam a afundar as patas. Eles tinham uma grande cavalaria. Israel só tinha os pés para correr. Resultado, eles correm, matam, e aí sobressai uma mulher que nos ensina muito como mulher. Ela tem uma batalha espiritual enorme dentro da casa dela. O mal que entra na casa dela e que a obriga a mentir. Quantas de nós estamos como Jael? O mal está dentro da nossa casa, está acabando com a nossa família e com nossos filhos, e nós estamos mentindo. Seu filho não veio para a escola dominical, é que ele estudou até de madrugada. Mentira, estava na boate. Ficamos inventando mentira, entende? Para quê? Para esconder, para cobertar o mal que está dentro da nossa casa. Císera, quando entrou lá, uma coisa seríssima. Ele pediu água, ela deu leite, porque água significa boas-vindas. Ela disse: água não dou leite, toma, mata a tua sede com leite. Mas água eu não dou, de hoje em diante eu não vou mais tratar bem o mal dentro da minha casa. Ela matou Císera. Ela pegou um pau da barraca, ela não foi pegar outro. Ela desmontou aquela barraca, ela acabou com Císera. Depois ela chamou Baraque para vir, porque ele mandou ela mentir na porta da casa dela. Nada. Então nós vemos assim a vitória de uma dona de casa, de uma mãe, de uma esposa, porque da porta da rua para dentro, a autoridade é da mulher. Você vê que quando Jesus Cristo conta a história das dracmas, a mulher notou que faltava uma dracma, faltava um valor na casa dela. Eu não sei se era o valor do respeito, se era o valor da verdade, da integridade, da justiça, se era o valor da honra, se era o valor da pureza, mas quando ela consegue resgatar, ela reúne as amigas e diz: alegrai-vos comigo porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Quando o valor se perde dentro da nossa casa, nós é que perdemos, nós como mulheres. Isso é Jesus que nos ensina lá em Lucas 15. Então, nós vemos essa mulher ali, aprendemos muito. Todo esse vale aqui do Megido, nós vemos Deus vingar Israel de uma forma espetacular.
Porque todas as nações espoliaram a nação de Deus. Todas as nações fizeram gemer o povo de Deus. Essas montanhas todas viram essa nação, esse povo sair daqui escravizado da sua própria casa. Mas a Bíblia diz que Deus vai congregar todas as nações para cá. Todas as nações não cabem aqui, é a ONU. E aonde essas montanhas viram o povo judeu sendo levado escravizado, elas vão ver Deus vingando o povo em todas as nações da terra. Vingando o seu povo vai ser aqui. Que pena que a gente não vai ter aqui para ver. Porque a igreja não está mais na terra. Aqui. E este lugar onde nós estamos sentados, Deus nos chama para orar por esse momento. Mas lá tem o monte do qual nós vamos falar hoje. E a culpada é a pastora Helena. Porque lá na casa dela, ela me deu um café. E me disse que hoje eu ia pregar no Monte Carmelo. E eu hoje gostaria de falar com vocês. O Monte Carmelo aparece na nossa história, na nossa memória bíblica, como dois fatos importantíssimos que aconteceram ali. Na vida de Elias e na vida de Eliseu. A vida de Eliseu foi o momento em que a sunamita vai lá para resolver o problema do filho dela que estava morto em casa. E Eliseu tem que ir lá. Mas Elias surge no momento em que Israel precisava de avivamento. Israel precisava de avivamento. E a dor do coração de Deus de ter sido traído, desprezado e substituído por Israel é muito grande. Então a dor de Deus estava muito grande. Levanta na terra um homem que sente a dor do coração de Deus. Então aparece em cena Elias o tesbita, só sabe que ele era de Tesbe. E o coração dele treme e geme com a dor do coração de Deus. E Deus, quando olha para a terra e vê um homem cujo coração chora por ele, porque Deus diz muitas vezes: olhei e maravilhei-me que não houvesse um homem que se levantasse diante de mim em favor desta nação. Mas quando Deus olha e vê Elias, ele diz: Elias, já que o seu coração geme com o meu, pulsa com o meu, sonha com o meu, então eu posso lhe usar para ser o canal do avivamento. Então Deus agora vai preparar Elias para ser o canal do avivamento. Mas como hoje nós vemos, tantos de nós falamos em avivamento e queremos um avivamento no Brasil. Mas quem quer ser o canal do avivamento? Deus prepara Elias dizendo: primeiro você vai a Acabe e vai avisar. Então Elias vai a Acabe e diz: o único método para que o povo de Israel deixasse o Senhor foi que eles não ouvissem mais a palavra de Deus. Então Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor. Porque quando o povo não ouve a palavra de Deus, o povo morre espiritualmente e deixa o Senhor. Isso ela sabia, todo mundo sabe, e talvez seja por isso que não se dá mais atenção da palavra de Deus, assim o povo morre logo. Elias foi ao rei Acabe e disse: rei, Deus em cuja presença eu me encontro te diz que nem chuva nem orvalho cairão sobre essa terra durante 3 anos consecutivos, segundo a minha palavra. Deus diz para ele: agora você vai para Querite. Eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Elias vai para Querite. Querite é uma palavra que significa aliança, fidelidade. Primeiro, este homem que vai ser usado como canal de avivamento vai ter que aprender que o Deus a quem ele serve é Deus de aliança. A Bíblia é um livro de aliança. Nós somos o povo da aliança. Como que Deus vai ensinar isso? Ele vai aprender que Deus é fiel. Como Deus vai ensinar para ele? O corvo é um animal tão voraz que se o filho dele estiver passando fome e encontrar um pouquinho de coisa para comer, o corvo avança
no bico do filho e toma comida para ele. Então, quando o corvo chegava de manhã, trazendo pão e carne e dava para Elias, Elias dizia, que isso? Corvo entregando comida? De tarde de novo, corvo. Ele aprendeu que Deus é fiel. Que quando Deus manda, até corvo obedece e entrega comida. Então ele ficou mais de um ano. Quando, bem, não chovia, secou a fonte. Deus disse para ele, vai para Sarepta, que se encontra em Sidom, ordenei uma viúva que sustente. Bem, agora ele vai mais longe. E Sarepta é o nome que se dá a uma panela grande, onde se dissolve o metal para ser purificado. Então, ele que já aprendeu em Querite, que Deus é um Deus fiel, que cumpre a sua palavra, que quando abre uma porta ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Então agora ele vai para Sarepta. Ele vai para o lugar da purificação. Vai ser purificado. Ele vai aprender que uma viúva estrangeira, pobre, pode ser um canal de bênção para ele. Porque os judeus achavam, graças a Deus que eu não sou viúva, não sou estrangeira, né? Não sou mulher. Então ele foi aprender, mas ele aprendeu o caminho da purificação. Mais de um ano ali numa dieta estrita, no silêncio, numa ministração com uma plateia de 2 pessoas, ainda o filho dela morreu, ele ressuscitou o menino, tudo bem. Deus diz para ele, volta para Acabe, que eu mandarei chuva sobre a terra. Ele vem, sabemos tudo o que aconteceu, e ele diz, eu quero exigir do rei todos os 400 profetas de Baal e os 450 de poste ídolo lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo era reduto de Baal. Comigo. Olha, o Monte Carmelo ficava a umas 20 milhas de Samaria. Mandou tudo. Todos os que comem da mesa de Jezabel vieram para lá. Quando chegou lá, nós sabemos o que foi que aconteceu. Está escrito e só agora então eu vou ler para vocês. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e dividido em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Aí Elias disse para os profetas de Baal, vamos embora. Escolhei para vós outros um dos novilhos. Preparai primeiro, porque sois muitos, 450. Invocai o nome do Senhor vosso Deus, mas não metam fogo no sacrifício. Tomaram o novilho e lhes poram fogo. Vocês sabem tudo sobre isso, eu não vou ler. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, tem toda aquela história. Passado do meio-dia, era passada a hora da oferta deles, eles tiveram que meter fogo no sacrifício deles, porque Baal não respondeu com fogo. E Elias simplesmente disse para eles, olha, acabou? Está pronto? Desistiram? Está visto que o Baal de vocês não responde com fogo? Tá. Então agora vamos todos para cá. Restaurar o altar. Vamos levantar 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Mas se nós pensarmos em fogo, nós vamos ver sempre 2 tipos de fogo. Quando você examina o globo terrestre, no centro, no âmago da Terra, tem uma camada chamada pirosfera. É a camada de fogo, é a camada central. Esse fogo que está no centro da Terra, ele mantém a Terra solta
na atmosfera. Então, nós não habitamos no centro da Terra, nós habitamos aqui, na superfície. Então, dentro aqui do coração da Terra tem um fogo. E lá em cima tem outro que é o Sol. Então, nós estamos entre um fogo e outro. Um que aquece a Terra. Um que nos aquece para a Terra. Então, é muito fogo. Mas, quando nós pensamos em fogo, pensamos também em água. Todas as vezes que você joga água, ela volta. Você pode jogar o que for, a água volta. Mas o fogo, em qualquer direção que você acender o fogo, ele aponta para cima. Olha lá, ó. Olha lá. Atrás de você. Lá atrás. É. Você pode acender onde for, ele aponta para cima. Fogo da terra nunca aponta para a terra. Ele aponta para cima. Mas existe um fogo que a Bíblia nos diz que ele vem de cima. É Deus. Aleluia. Você vê que no sacrifício daqui de Monte Carmelo, Deus responde com fogo. O fogo desce. O fogo fica. No dia de Pentecostes, o fogo desceu. A Bíblia diz: ouviu-se um som do céu, como um vento impetuoso que encheu toda a casa, e apareceu entre eles distribuídas línguas de fogo. Aleluia. Nós precisamos. Hoje a pastora Helena estava cantando um hino que dizia: se passares pelo fogo, não é? Se quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogará. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Agora, por quê? Vamos ver que quando o homem pecou no Éden, a Bíblia diz que Deus colocou ao leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso da árvore da vida. Está lá. Ninguém pode se aproximar da árvore da vida. Aquela espada de fogo queima. No dia de Pentecostes, essa espada vem. E ela é distribuída. E ela entra em cada discípulo. Por quê? Porque com esse batismo de fogo, eles ficam incendiados para sempre. E aí eles podem atravessar pela espada de fogo, e fogo não queima fogo. Glória a Deus. Então eles podem se aproximar da árvore da vida e se alimentar do precioso fruto de vida eterna. Então fogo é o que vem com o Espírito Santo para nós no dia de Pentecostes. Esse fogo vem, ele entra, ele nos incendeia. Aleluia. Então nós somos incendiados por o único fogo que vem do céu. Ele entra como ele veio ali no Monte Carmelo. O que foi que aquele fogo que veio do céu, o que foi que ele veio fazer? Ele veio incendiar o sacrifício. Deus não admite que o sacrifício dele seja incendiado por outro fogo e não seja o fogo dele. Nós vemos que quando os dois filhos do sumo sacerdote trouxeram fogo estranho, eles morreram na hora. Porque para atear fogo no sacrifício de Deus, tem que ser o fogo de Deus. Ora, nós somos o sacrifício de Deus. Paulo nos diz isso muito claro lá em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos envolvais, não vos mistureis com as coisas deste mundo, mas sede transformados, transfigurados pela renovação das vossas mentes, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo aqui está nos admoestando a nós sermos um sacrifício vivo. No Antigo Testamento o sacrifício era morto. Hoje nós somos um sacrifício vivo. Mas como sacrifício, nós precisamos ser queimados.
E se nós somos sacrifício de oferta a Deus, o fogo que nos queima tem que ser este fogo lá de cima. O que acontece é que quando você vê um altar, você vê cinzas e você diz, aqui já teve sacrifício, aqui ainda tem altar, aqui é lugar de sacrifício, aqui tem um altar, mas aqui tem cinzas, o que indica que já houve sacrifício, mas o fogo apagou. O que nós podemos ver é que muitas vezes existe um altar em nós. Já houve sacrifício. Mas com o tempo, o fogo foi apagando. Ficaram as cinzas. Isso é muito claro lá no versículo 4, capítulo 2 de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar não é chutar de uma vez, não é jogar fora, é ir botando de banda, pouco a pouco. Você vai botando de banda. O seu encontro com Deus, que demorava 1 hora, agora passa para 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos, pois só não é? Você vai tirando do centro. Deus não vai mais ocupando a parte central da sua vida. Ele começa a ficar de banda. Vai abandonando. Eu creio que Deus nos trouxe aqui para nós o tirarmos da banda. Aleluia. Para colocar o nosso coração em cima do altar para queimar por Ele. Para que Ele possa receber de novo o perfume das nossas vidas. Será que Ele está recebendo um bom perfume das nossas vidas? Qual é o fogo que está incendiando você? Será que você está sendo incendiado pelo fogo que foi aceso para o sacrifício de Baal? Ou pelo fogo que veio do céu para incendiar o sacrifício do Deus Todo-Poderoso? Se o sacrifício é para Deus, o fogo de Deus é que queima o sacrifício dele. Se o sacrifício é de Baal, o fogo do mundo pode incendiar, mas não glorifica a Deus. Quantas vezes nós estamos sendo queimados por tantos tipos de fogo, meu irmão? O fogo da ira, que às vezes nos incendeia. O fogo da inveja. O fogo da ganância. O fogo do ódio. O fogo da vingança. São fogos que queimam. Sacrifício para Baal. Baal se deleita desse sacrifício. O fogo das nossas paixões carnais. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, contendas, desordens, dissensões, facções, invejas, ciúmes, glutonarias e bebedice. Isso é fogo que nos incendeia quantas vezes. E aí o sacrifício não traz perfume para Deus. É tão bonito você ver ali no capítulo 8 de Apocalipse, quando os anjos, 7 anjos se preparam para tocar a trombeta. Cada um deles recebe uma trombeta. Parece que eu vejo, eles estão prontos com as trombetas nas mãos. Entra um 8º anjo, solene, com o incensário de ouro. Aí é dado a ele tira fogo do altar de Deus. E é dado a ele muito incenso para perfumar o altar de Deus com as orações dos santos. A Bíblia diz 2 vezes a oração dos santos sobre o altar. Como Deus recebe aquele perfume das nossas orações. São as orações nossas que perfumam o altar do nosso Aleluia. Pai do céu. Isso é um privilégio muito grande, porque com tanto anjo, com tanto arcanjo, com tanto querubim, com tanto serafim, a sua oração vai lá para perfumar. Do dia que eu entendi isso, eu disse, meu Deus. E quando eu não oro, tem menos oração, tem menos perfume. Então a gente ora,
para que haja perfume constante diante do trono do nosso Deus. A nossa oração é queimada para que o perfume vá diante de Deus. Nós podemos pensar hoje qual é o fogo que está nos incendiando. Será que nós estamos facilmente incendiados pelas coisas do mundo? É fácil, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você se ira porque a sua tendência, a sua inclinação, mas na hora você para. Eu sou sacrifício, meu Deus. O fogo que me incendeia é o fogo de cima. É para a glória do meu Pai. E não o fogo do mundo que vem para me desviar do que Ele quer. Ei, capeta, já era para você. Perdeu. Você tem que aprender a fazer como Elias. Elias nos dá um banho de lição ali no Monte Carmelo. Ei, vai lá, grita mais, faz mais barulho, palhaçada. Quem sabe o teu Deus foi no banheiro, foi satisfazer as necessidades. Eu creio que ele queria dizer isso. Foi dar uma volta, tá dormindo, que o meu não dorme, o meu não vai no banheiro, o meu não tosqueneja, o teu vai lá, grita mais alto. Eu antes achava Elias debochado. Pois eu pensei, mas não é que ele está certo. A gente se gaba de tanta porcaria. Por que eu não vou me gabar disso? Por que eu não vou me gabar disso? Sacrifício de Deus é queimado pelo fogo do Pai. Deus desce o seu fogo para queimar. A chama não pode se apagar em você. Você é uma chama viva que Jesus Cristo acendeu em você pelo seu Espírito. Você não pode deixar essa chama se apagar. Você tem que colocar óleo. Você conhece aquela música, pastora Micheline? Give me oil in my lamp, keep me going, keep me burning. Você conhece? Podia cantar pra gente? Não. Você canta, a senhora canta. Com essa voz? Então, para você se manter queimando como o fogo que desceu ali sobre o sacrifício de Deus, e houve o maior avivamento. Por quê? Porque Deus provou que Ele é o único Deus que responde por fogo. Ele provou que o sacrifício dele é queimado pelo fogo dele. Você é sacrifício vivo a Deus. Que Deus desça o seu fogo sobre você e queime você. Que você seja uma chama, uma labareda da presença de Deus, queimando e perfumando todo lugar onde você for. Horebe nos ensina que o fogo de Deus queima o sacrifício de Deus. É preciso que aprendamos que tudo que Deus fez, Ele fez para que nós estejamos queimando o fogo da presença dEle e trazendo para Ele o perfume das nossas vidas. Que Deus possa queimar em nós toda a palha seca que existe. Que Deus possa queimar em nós toda a infiltração de doutrinas mundanas que estão em nós. Todos os interesses que não estão na direção dele. E que nós possamos estar pegando fogo, queimando, ardendo por esse amor de Cristo. Que ele possa impregnar as nossas vidas de tal maneira que nós não tenhamos mais outro desejo na vida. Então que nós possamos olhar para o Carmelo como um lugar onde Deus abertamente ensina ao seu povo e ensina a nós que o sacrifício dele é ele que queima. Então um dia você se entregou a Deus como sacrifício vivo, você se rendeu. Nós viemos para Deus, ele nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. O mundo, nós fomos retirados do mundo pela conversão, mas agora o mundo vai ter que ir saindo de nós pela santificação. O mundo vai saindo pouco a pouco, porque esse fogo que está em nós vai queimando, vai extinguindo toda a palha mundana que está em nossa vida.
pouco a pouco, e nós vamos sendo queimados, incendiados por um fogo santo de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de amor. Nós vamos sendo incendiados por esse fogo e ele vai mantendo essa chama acesa em nós. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou só contar rápido uma experiência. Érica, cadê aquela aguinha? Essa minha diaconisa. Eu morava no Iraque, nós fugimos de lá no 4º dia. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Fugimos de lá no 4º dia de guerra. Fugimos à noite pelo deserto de Abadan para ir para o Kuwait. E eu estava com meus 2 filhos no carro. Meu marido não pôde ir conosco, porque ele era um dos 4 gerentes que tinha que ficar no Iraque. Senão o Iraque cortava a produção, a manutenção de petróleo com o Brasil. E ele ficou. Então nós estávamos, todo o pessoal da Petrobras, dentro daquela van, em pleno deserto de Abadan. Quando vinha um avião para bombardear o Iraque, ele tinha que vir sobre o rio Chatalarabia, que é a junção do Tigre com o Eufrates. E estava vindo um avião para bombardear no porto um tanque que abastecia os navios petroleiros. Então o que acontecia? O radar do Iraque descobria que vinha vindo o avião. Antes que o avião soltasse a bomba, o Iraque soltava o míssil é atraído pela turbina, pelo calor da turbina do avião. E o míssil vai mais rápido do que o avião. E o míssil vai, pá, explode o avião antes dele jogar a bomba. Então foi isso que aconteceu. Nós estávamos vindo e nós vimos, era noite, acho que eram umas 11 horas da noite, que o avião saiu de Abadan, porque ficava bem perto de Basra. E aí nós ouvimos a sirene do radar. E nós vimos quando o míssil foi com tudo e atingiu o avião que vinha do Irã antes do avião soltar a bomba. Eu quero que vocês me perdoem, mas eu vou dizer a verdade. Quando o míssil atingiu o avião, que ele explodiu o avião, que coisa linda! O avião se transforma numa bola incandescente, fogo puro, e ele para no ar. Sai em pedaços de fogo, o céu vira meio-dia, plena meia-noite. E saem como se fossem estrelas de todo o tamanho. O avião vira aquela bola, ele para literalmente no ar. E depois ele vem bem devagar. Nós não vimos quando ele atingiu o chão, porque a van ia com tudo para nós chegarmos o mais rápido possível no Kuwait. Aquilo ficou, essa imagem nunca sai da minha mente, nem do meu filho. Eu quero dizer para vocês que o fogo torna as coisas leves. Quando o fogo veio do céu para nós, quando o Espírito veio para nós, aparecendo como fogo, ele vai nos tornando cada vez mais leves. Quanto mais essa chama cresce em nós, mais nós vamos tornando mais leves, mais próximos, mais para cima. E como o fogo sempre aponta para o alto, nós aprendemos a olhar as coisas lá do alto. Como Paulo diz em Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós começamos a buscar mais as coisas do alto, porque nós vamos ficando mais leves. Nós começamos a olhar as coisas aqui da terra como se fossem tão pequenas e tão ridículas.
porque nós estamos ficando cada vez mais leves, nós vamos nos aproximando de cima. Então, esse fogo que veio no Monte Carmelo para queimar o sacrifício de Deus, nós também somos sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício. O autor de Hebreus diz: por isso, ofereceis sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós somos um sacrifício, mas nós somos um sacrifício vivo. Que nós sejamos queimados pelo fogo que vem de Deus, para que o perfume de nós saia na direção de Deus. E que esse fogo esteja queimando mais e mais os nossos corações. Que nós sejamos totalmente incendiados pelo amor de Jesus. E que nós possamos produzir perfume. Que nós voltemos daqui sabendo, cada dia mais, em chamas por Jesus Cristo. Amém. Amém.